Graça e paz, irmãos. Hoje de manhã nós vamos meditar, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que Deus revele a palavra dele ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. O estudo desta manhã nasceu de um questionamento que alguém certa vez fez acerca deste texto que foi lido agora. O questionamento foi mais ou menos o seguinte: vocês falam muito da libertação do pecado, que a experiência mínima de um cristão verdadeiro é estar livre, liberto do pecado, que Deus começa a obra dele na nossa vida com a libertação do pecado, que a obra de Deus em nós não é só libertação de pecado, mas vai muito além de libertação de pecados. Mas Deus começa com a libertação do pecado, a obra dele na nossa vida, e que Cristo em nós é suficiente para nos conduzir fora do pecado e também de sua prática. Então, não ocorre pecado no meio de vocês? E se ocorre, como que vocês tratam esta questão, esta situação pecaminosa? E Mateus 18, capítulo 18, versículo 15 a 20, que foi o texto que foi lido pelo irmão e todos ouvimos, como que vocês encaram? Então, vamos hoje responder isso pela misericórdia de Deus. Mas antes, vamos analisar algumas coisas importantes. E a primeira é uma pergunta: o que é igreja? O que é igreja? Igreja com I maiúsculo. Não? A palavra igreja aparece pela primeira vez em Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a palavra igreja designa o novo povo de Deus, a nova criação, designa o que iria surgir com a ressurreição de Jesus Cristo. Na cruz, irmãos, Jesus Cristo, quando ele foi lá na cruz por nós, lá na cruz, todos nós sabemos disso, que Jesus nos atraiu para ele. E lá na cruz, Jesus finalizou de maneira cabal a velha criatura, a velha criação, o velho homem, a raça adâmica pecaminosa. E quando o Senhor ressuscitou, ele trouxe com ele o que chamamos de nova criatura, nova criação, nova raça, a raça eleita, santa, o novo povo, que é o que a gente chama de igreja. Igreja, ela é formada apenas por pessoas regeneradas e salvas por Jesus Cristo. Não é? A igreja é isso. A igreja não tem nada a ver com estrutura e sistema e com prédios, lugares. Nada, 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 nada. A igreja é gente regenerada, nascida de novo em Cristo Jesus. Então, irmãos, a igreja é formada de pessoas regeneradas e salvas, e de nada mais. E esta igreja é constituída de pessoas regeneradas, santas em sua essência e também na prática, em sua prática. 1 de Coríntios, capítulo de número 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja bem aqui, a igreja de Deus. Para começar, a igreja é de Deus. Ela não tem dono humano, né? Então a igreja é de Deus, ela tem um dono. E aqui diz a igreja de Deus que está em Corinto. Você vê? Igreja não é local, não é prédio. Aqui fala da igreja de Deus que está em Corinto. São pessoas. O que é esta igreja de Deus que Paulo chama aqui? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Você viu? A igreja aqui é o santo, o santificado em Cristo Jesus. Diz também que com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Por que Deus criou você? Você sabe por que Deus criou você? Bem, Deus criou porque Ele quis. Ele criou por causa da sua vontade soberana. Mas em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, ali o apóstolo Paulo coloca algo importante demais para nós.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como também nos elegeu nele em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos, repare bem, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, a primeira coisa que Deus pensou, quando nos criou, então o texto mostra que a primeira coisa que Deus pensou foi em santidade. Ele quis ter um povo santo para poder revelar o seu Filho amado Jesus Cristo neste povo, dentro deste povo, não é? Então Deus me criou para ser santo em Cristo. A queda no pecado não iria impedir de Deus realizar a sua vontade soberana. Deus me criou para ser santo. Veio o pecado, mas o pecado, irmãos, não iria impedir, nem poderia impedir de Deus realizar a sua vontade. Não é? Deus também pensou na regeneração. Ele não pensou só na criação, ele pensou também na regeneração. E a regeneração é mais importante do que a criação, porque a regeneração, irmãos, pela regeneração Deus nos coloca num estado de santidade, né? Que nos mantém separados do pecado. É a igreja de Deus. É a igreja de Deus. A gente pode frequentar sistemas religiosos pecando, viu? Você pode frequentar denominações, sistemas religiosos com pecado e tudo, mas o reino de Deus você não pode frequentar pecando jamais. Fazer parte da igreja santa, que é o corpo de Cristo, jamais. A presença do pecado no interior de uma pessoa denuncia a existência de uma velha natureza pecaminosa ali, não é? Uma velha natureza que pode ter sido abolida, mas não abolida na morte com Cristo na cruz. Faltou o novo nascimento. A palavra igreja, irmãos, vem da palavra eleitos. Então, 2 ou 3 eleitos é igual à igreja. Onde estão reunidos os eleitos, aí está a igreja de Deus. Mateus capítulo 18, o versículo de número 20, vamos ler novamente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu gosto deste texto, irmãos. Você prestou atenção no que Jesus falou aqui? Você prestou atenção no que Jesus falou aqui? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Você viu? Ele não determinou o local, ele não determinou o lugar, não disse o local,
Ele não falou aqui de lugares sagrados, nem consagrados pelos homens. Apenas disse: irmãos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. O nome indica o próprio Senhor Jesus Cristo. O nome indica a pessoa. No nome significa em relação vital com Ele, ou em união com Ele. Vou ilustrar isso para podermos compreender melhor. Se eu fosse ao Banco do Brasil e apresentasse um cheque assinado por mim no valor de 10 mil reais, o caixa me diria: mas, senhor Carlos, não podemos pagá-lo. O senhor não tem essa quantia neste banco. Mas, se eu fosse com um cheque de 10 mil reais pagável a mim e assinado por um dos grandes correntistas desse banco, eles me pagariam imediatamente, sem perguntar nada. Por quê? Porque eu fui lá no nome de alguém que tem toda a condição. Eu fui lá, irmão, no nome de alguém que tem crédito suficiente. O mesmo acontece com a gente, irmãos, reunidos em o nome de Jesus, significa reunidos pela sua vida em nós, reunidos pelas condições e créditos de Cristo que vive em nós. É a igreja identificada com Ele e dependente totalmente dEle. A igreja de Cristo é real e renascida. Pode ser um pequenino rebanho, mas se crer a regeneração, é a igreja total de Cristo, irmãos. Pode ser um grupinho insignificante, mas com Jesus no meio, é abençoado, edificado e feliz. E digo mais: Satanás não tem chance nenhuma, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Assim, a igreja primitiva se reunia nas casas, nas ruas, nas margens dos rios, se reunia nas cavernas, em qualquer lugar, irmãos, viu? Livres de sistemas corrompidos e estruturas corruptas, apenas na singeleza do Evangelho, sem denominação e sem dominação dos homens. Irmãos, a gente tem necessidade de se reunir, de congregar. A gente tem, porque o sentido da igreja é também um sentido coletivo, um sentido congregacional. Eu particularmente sinto muita a falta dos irmãos. Eu sinto muito a falta dos irmãos, não é? São 31 anos juntos aqui, 29 anos pregando o evangelho puro e singelo e nada mais. E eu digo aos irmãos, aqui não tem capitão do mato. Vivemos como Jesus mandou, como irmãos. No meio dos irmãos, Deus levanta aqueles que Ele quer que fale, que
que oriente, que pregue, não é? Mas tudo numa singeleza total, irmãos. Mateus 24, versículo 1 e 2, Jesus, ele corrigiu os seus discípulos numa questão aí. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras... Está bom. Os discípulos de Jesus, vocês perceberam, ficaram admirados com a estrutura. Seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura, os discípulos ficaram admirados com a estrutura. Olha isto, mestre, o senhor não acha interessante? Tem gente que vem nos visitar, entra aqui e olha a estrutura aqui, a parede para cima, e fica assim admirado, né? Jesus corrigiu imediatamente seus discípulos. O Senhor disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. Viu? Vocês estão preocupados com isto aqui? Vocês estão olhando para isto aqui? Para esse sistema religioso que alimenta os homens perversos e cobiçosos e gananciosos? Olhem para mim, olhem para a minha palavra. A maravilha de Deus na terra é Jesus Cristo e a sua palavra, irmãos, e a sua graça. Agora fica aí admirando estrutura religiosa. Escuta, malandro, a maior cobiça que existe é justamente o desejo pelo poder, o desejo pela grandeza, é estar a serviço do diabo, trabalhando para Satanás. O pecado ocorre no nosso meio, sim. O pecado ocorre no meio de vocês? Ocorre, sim. Estou respondendo, ocorre. O pecado acontece também aqui. Por quê? Porque nem todos os que congregam são nascidos de novo. Como lidar com isso, irmãos? Como lidar? Penso que foi o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, que nós já ouvimos a leitura. E eu gostaria de ressaltar 4 coisas nessa fala de Jesus Cristo em relação às situações pecaminosas que acontecem no nosso meio. Vamos ouvir então novamente a leitura de Mateus 18, versículos 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti,
vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. A primeira coisa que eu quero ressaltar é o seguinte, irmãos: devemos reduzir a propagação do pecado cometido ao mínimo possível. É o que Jesus está ensinando. Ora, se teu irmão pecar contra ti, que irmão é esse? Porque aqui diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, que irmão é esse? Você sabe que tem irmão na fé e tem irmão em Cristo. O irmão na fé vai para o inferno, o irmão em Cristo está salvo. Tem o irmão nascido de novo e tem o falso irmão, como Paulo chamou. Paulo falou dos falsos irmãos. São os falsos renascidos. Tem o trigo e tem o joio. Tem Abel e tem Caim. Não é? Agora, o que é esse pecar contra ti? Não é? Eu quero dizer para os irmãos que o pecado é contra Deus. Primeiramente, o pecado é contra Deus. Primeiramente, ele é contra Deus. Mas é prejudicial também à própria pessoa que peca e aqueles que estão à sua volta, por consequência, sofrem também. Veja bem, um membro de uma família comete um delito grave. Então, esse delito grave que esta pessoa cometeu vai fazer ela mesma sofrer muito, vai fazer os seus pais, seus irmãos, os seus amigos. Você vê como é o pecado? O pecado, ele atinge muita gente. Então, irmãos, mas em hipótese alguma deve o assunto ser propagado ao mundo em geral. Nesses casos, irmãos, o pecado tem que ser tratado mais particularmente. Jesus, como você viu na leitura, procurou preservar a pessoa que pecou. Jesus, irmãos, é contra a ideia de jogar lama no ventilador. Isso não ajuda nada à restauração do fracassado, à restauração da pessoa que caiu. Não ajuda. A segunda coisa se deve insistir em curar o pecado no outro ou restaurar a pessoa até que se esgotem todos os recursos. Jesus está dizendo, na leitura que nós ouvimos, ele está dizendo o seguinte: caminhe em direção da pessoa com o objetivo de restaurá-la até que você esgote todos os seus recursos. A pessoa caiu,
pessoa pecou, o que vamos fazer? Vamos ajudar a pessoa, vamos caminhar em direção dela, vamos lá, vamos conversar, vamos levar a graça de Deus, visando a cura, a libertação real desta pessoa, não é? Converse com ela, apresente o remédio eficaz que liberta totalmente e cura as cicatrizes do pecado, irmãos. E o remédio é a graça. O remédio é a graça. Fale o seguinte para ela: se você tem vivido no pecado, não tente esconder nada, não tente dissimular, não tente amenizar a situação, mas vá diante do Senhor e diga: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu sou um fracassado, não é? Mas eu me rendo a Ti, eu me rendo ao Teu poder e à Tua graça. Olhe para o Calvário e veja lá uma fonte carmesim que limpa totalmente a mancha mais profunda do pecado. Diga ao Senhor: eu aceito a minha morte com Cristo para o pecado. Coloca aqui dentro de mim, Senhor, a Tua vida. Coloca a Tua vida aqui dentro de mim, Jesus, a fim de que eu não cometa mais o pecado. Então o texto diz: se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O que significa ganhar o irmão? Você vê? O que significa ganhar o irmão? É ganhar para Cristo, irmão. É ganhar para a salvação. É ganhar para o reino de Deus. Viu? Agora, Jesus falou, né? Se não ouvir, se o indivíduo pecaminoso lá não ouvir, preferir continuar no pecado sem se arrepender, o que vamos fazer? Veja bem, não desista dele ainda, irmão. Jesus falou: vai a primeira, vai a segunda, vai a terceira. Não desista dele ainda, mas chame mais 2 pessoas e vão falar com ele novamente. Falar o quê? Falar a graça, falar o Evangelho. Você vai falar o Evangelho. Não é sermão de lição de moral, não. É a graça salvadora. Você vai lá visando restaurar, conduzi-lo ao arrependimento, irmãos, para que a pessoa possa nascer de novo, não é? E se não ouvir, não desista ainda. Não desista ainda. Vão todos falar com ele. Vão todos falar com ele. Porque é importante, irmãos. É importante, né? Se ele não ouvir, vão todos. Você vê? Se não ouvir a primeira vez, vai a segunda, vai a terceira. Jesus está mostrando, irmãos, que nós temos que insistir na salvação do pecador, não é? Se não ouvir, depois que foram usados todos os meios, todos os recursos, todas as tentativas, e a pessoa deliberadamente decide continuar no pecado e viver o pecado, então deixe esse indivíduo para lá. Deixe esse indivíduo para lá. Foi o que Jesus falou, não é? Por quê, irmãos? Porque aí é a própria pessoa, que está se afastando. É a própria pessoa que se corta do círculo da comunhão e do convívio. O objetivo da insistência, irmãos, não é condenar, nem moralizar, mas levá-la ao arrependimento verdadeiro e à salvação real. Isto aqui, eu creio que isto é um princípio que vale para
todos os níveis de relacionamento na vida. Nunca desista de um relacionamento até que você tenha esgotado todos os seus recursos. Viu? Dar as costas para o erro de alguém é a solução mais fácil, né? E também mais prática, né? Mas não é o que temos que fazer. Não é o que temos que fazer. A terceira coisa é a seguinte: a melhor coisa, preste atenção no que vou dizer para vocês. A melhor coisa para restaurar e conduzir à salvação uma pessoa não é o desdém, é o amor teimoso, o amor que não desiste. A tendência natural diante de uma queda é o desdém, a gozação, o deboche, não é? Se eu escorregar aqui e cair, alguém vai sorrir. A tendência, irmãos, diante de uma queda é o desdém. O que é o desdém? É mofar, zombar, ridicularizar, ficar indiferente. A pessoa diz assim: fui até a pessoa, mas não gostei, e acabou a relação, acabou tudo ali. Não gostei do jeito da pessoa, então olha, acabou. Não é assim, irmãos, não é assim. Vocês sabem que eu bato duro na pregação contra o pecado. Não é fácil ficar diante das pregações, porque realmente eu bato duro contra o pecado. Mas quando alguém está no chão, quando alguém está na lona, caído lá, nocauteado, fracassado pelo pecado, você nunca viu e nem vai ver eu aqui batendo nessa pessoa, dando lições de moral a esta pessoa. Jamais faria isto. Você é como alguém que recebe um tapa na cara e eu chego, dou um murro em cima. Isso não consola, isso não resolve. Irmãos, temos que levar a graça e conversar com a pessoa e mostrar para ela o caminho da libertação, o caminho da restauração, levar o bálsamo da graça. Até quando? Até quando? Até o Senhor falar: chega. Finalmente, a quarta coisa: quando lidar com gente, preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã também. Quando você lidar com gente, nunca seja tempestivo e sumário. Nunca seja. O nosso juízo nunca deve ser sumário. O juízo sumário tende a ser injusto. Não devemos ser sumários com os outros. Tipo assim: essa pessoa não tem jeito mesmo, né? Essa pessoa não tem mais jeito, então que se dane. Lavo as mãos nesse caso. Não, irmãos, devemos dar todas as chances, visando a regeneração da pessoa. Deus pode mudar. Deus pode mudar. E se Deus resolver mudar alguém, pode ser quem quer que seja, Ele muda. Quando estamos lidando, irmãos, com gente,
devemos nos lembrar de que tudo que fizermos afeta o céu. Portanto, tome muito cuidado para não querer desligar o que Deus ligou e também não querer ligar o que Deus já desligou. Temos que tomar cuidado para não nos achar em oposição a Deus. Que o Senhor ilumine a todos nesta manhã. Amém?